Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno. Eu vou dar uma aula curtinha agora para vocês conhecerem um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico. Então vamos lá? A gente está vendo aqui, né, a disposição, né, de um corte, né, que foi feito, corte longitudinal no corpo, mostrando aqui, né, expondo aqui diversas partes do sistema nervoso central, que está representado aqui, ó, com toda essa região que é o encéfalo, e mais essa região aqui que é a medula espinhal, tá? Bem aqui no centro. E então a gente começa a perceber o que seria o sistema nervoso periférico. Por exemplo, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó, isso se chama gânglio, tá? E isso corresponde, são regiões nervosas, órgãos nervosos periféricos. Partindo dessas bolinhas, dá para ver também que tem umas estruturas cordonais, como essa aqui. Então, essas estruturas em formas de cordão são os nervos. De modo que o sistema nervoso periférico, o SNP, é organizado em gânglios e em nervos. Aqui é um nervo. Tá? O que caracteriza um nervo, gente? O nervo é um órgão, sobretudo constituído, como vocês estão vendo aqui nessa região, ó, de axônios. Então, é uma região axônica, aqui devidamente revestida pela bainha de mielina, e esse feixe axônico corresponde ao nervo. Vocês percebem que o nervo é um órgão sanguíneo no nervo. Né? Então, o nervo não é um tecido, tá? Ele é um órgão, uma estrutura mais complexa e periférica. Nervo. O gânglio, gente, eu não tenho na imagem aqui, mas o gânglio é uma estrutura ovalada, como vocês perceberam. Vou voltar a imagem aqui, ó. Essas estruturas bolinhas aqui, ó, são os gânglios. E aqui dentro, a estrutura celular que está contida aí, sobretudo, são os corpos celulares. Então, no gânglio ficam acumulados os corpos celulares das células nervosas dos neurônios, né? Bom, o sistema nervoso periférico, então, é organizado em gânglios e nervos. Mas a gente costuma dividir o sistema nervoso periférico da forma como vocês estão vendo. O SNP divide-se em somático e autônomo. A diferença entre eles é muito simples. É uma diferença fisiológica e não anatômica. Fisiológica porque é em função do que eles fazem é que acabam recebendo esse ou aquele nome. No sistema nervoso somático, periférico somático, ele é dito assim porque ele controla atividades voluntárias do corpo. Então, por exemplo, um nervo conectado ao bíceps, por exemplo, tá? Vou mostrar o bíceps aqui. Aê. É um nervo que é um nervo somático. Por quê? Porque ele tem capacidade de fazer controle numa função que é consciente, tá? Essa é a divisão somática. E o sistema nervoso autônomo, ele é chamado assim porque controla funções involuntárias do corpo. Então, por exemplo, um nervo, vou mostrar já já, por exemplo, aqui. Ah, não, perdão, ainda não. Mas eu vou mostrar já já um nervo, por exemplo, conectado ao coração. Ele é um nervo autônomo, na medida que ele controla uma função involuntária. Então, essa divisão entre o SNPS e o SNPA. Vou pular isso aqui que eu já volto. O SNPS, que é o Sistema Nervoso Periférico Somático, ele não tem divisões. Mas o SNPA, que é o Sistema Nervoso Autônomo, Periférico Autônomo, ele tem essa divisão que vocês estão vendo. A divisão em simpático e parasimpático. Portanto, são divisões do SNPA. Existem diversas diferenças entre os dois. A principal diferença do sistema, ou as principais, elas estão nesse meu slide. A primeira diferença importante é que o simpático usa como neurotransmissor final a substância chamada noradrenalina, ou seja, o que eu estou chamando de neurotransmissor última que é lançada sobre o órgão controlado é a noradrenalina. E no parasimpático, a substância última a ser lançada é a acetilcolina. Vou voltar aqui para vocês verem nesse slide exatamente a diferença molecular das duas, tá? Só para ter uma noção mesmo. A molécula de cima, a acetilcolina, e a molécula de baixo, a norepinefrina, que é sinônimo, tá, gente, de noradrenalina. Bom, essa é a primeira diferença entre elas, entre essas partes. A segunda, ficou cortadinha aqui no cantinho um pouquinho, mas a outra ideia é essa aqui, gente, é que a diferença importante outra entre essas partes é que elas normalmente são antagônicas, ou seja, o que uma faz, a outra faz exatamente o contrário. Vamos pegar um exemplo aqui do controle cardíaco que eu falei que ia aparecer, né? Então tá aí o coração,
um coração bem esquemático, e mostrando que ele tem dois nervos, o nervo cardíaco e o nervo vago. Então você vê que o nervo cardíaco, ele descarrega noradrenalina. E, em consequência disso, ele proporciona taquicardia. Como o nervo cardíaco descarrega noradrenalina, eu posso já antecipadamente dizer que o nervo cardíaco ele é um nervo do simpático. E o nervo vago, que tem conexão também com o coração, ele descarrega acetilcolina sobre o coração, o que acaba promovendo no coração a bradicardia. Ou seja, o nervo vago é um nome de um nervo pertencente ao sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Então, simpático e parasimpático têm essa característica que não é totalmente universal, mas ela é quase universal, de que, gente? De que um faz, o outro faz o contrário. Então, eu peguei aqui 4 funções que são muito frequentes nas provas, tá? Que são os controles da pupila, dos brônquios, do coração e da digestão. Eu botei aqui a menina dizendo aqui, que... Por quê? E destaquei o simpático, porque o simpático ele é muito conhecido como o sistema do susto. Então, as características fisiológicas que se dão na situação do susto são todas elas mediadas pelo simpático. Vamos ver o que acontece com a pupila, então, no susto. E aí eu estou aqui na coluna do simpático. A pupila dilata, essa característica do sistema nervoso simpático. Os brônquios dilatam, com a palavra extensa aqui, né? Tá errado aqui, é a mesma que de cima, tá, gente? Dilatação. Então, os brônquios dilatam, ou seja, a capacidade respiratória da pessoa aumenta. O coração dispara, como a gente acabou de ver. Lembra que o nervo, falei aqui, ó, dispara noradrenalina, isso é característica do simpático. E a digestão é inibida. Tome cuidado com a questãozinha clássica, dizendo que o simpático é sempre um sistema de estimulação. Na digestão não é, tá? Então ele vai reduzir secreção digestiva, vai reduzir peristaltismo, enfim. E o parasimpático, por sua vez, vai fazer exatamente o contrário, né? Vai promover a constrição da pupila, a constrição dos brônquios, tá? O coração diminui seus batimentos, é o que a gente chama de bradicardia. Em contrapartida, a digestão é estimulada pelo parasimpático, viu? Aqui é para ter uma noção, né, dessas características controladas aqui, as inervações do simpático no nosso corpo. O simpático ele tem uma característica outra, que seria uma terceira diferença dos dois sistemas, que as zonas ganglionares, lembrando que o simpático é uma divisão do sistema nervoso periférico autônomo, portanto é uma divisão do sistema periférico, portanto é feito de nervo e gânglio. Os gânglios do simpático, eles ficam todos bem proximais aqui da medula. Tá? E aqui estão alguns dos órgãos controlados, tá vendo? Aqui eu chamei a atenção do olho, do coração, do brônquio e da capacidade digestiva. E aqui o parasimpático. Você vê que o parasimpático, os gânglios do parasimpático, eles são proximais dos órgãos controlados, tá? E não da medula. Então, uma outra característica diferenciadora também de simpático e parasimpático. Eu botei aqui uma tabela longa com outras formas de controle dessas duas divisões. Mas, turma, vamos voltar para cá. Esse quadrado aqui é a chave para vocês entenderem muito bem o que acontece no controle feito pelo simpático e do parasimpático. São as mais importantes, são as que mais aparecem na prova, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo. E é isso aí, sistema nervoso periférico. Fui, gente!